Fala pessoal, aqui quem fala é o pastor Samuel, líder da Igreja Batista Nossa Casa. Eu estou muito honrado e muito feliz por participar com vocês desta conferência promovida pela Jubamate. É um novo momento, um novo começo, um novo ciclo, uma nova estação se inicia para a juventude do nosso estado e eu estou com muita expectativa. Eu creio que Deus deseja nos levar para um novo nível, para um tempo de expansão, de crescimento, de conquistas, em nome de Jesus, em toda a juventude do estado, do nosso estado, em nome de Jesus. Queridos, e neste tema, recomeçar, eu gostaria de falar sobre oração, porque não tem como recomeçar nada sem começar do jeito certo. Nós precisamos correr para os braços do papai. Sabe, queridos, oração não é para gente que se acha suficiente, que se acha, sabe, muito boa, que é forte. Oração é para os fracos. Oração é para gente que olha para si mesmo e olha para Deus, e ao olhar para Deus, sabe, fica evidente a sua incapacidade de fazer qualquer coisa. Por isso ele não vê outra alternativa senão correr para os braços daquele que tudo pode fazer. Como diz Jesus, queridos, em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então oração é para os fracos, queridos. Oração é para os fracos. Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Meu irmão, se nós fraquejarmos na oração, nós colocaremos em xeque, em risco, todas as outras áreas das nossas vidas. Seja a área profissional, seja o nosso trabalho, seja, sabe, o cuidado com os nossos filhos, você que já é pai, seja o casamento, seja, sabe, queridos, qual for a área da sua vida ministerial, todas estarão, queridos, correndo risco, porque tudo deve fluir do secreto. Tudo deve fluir a partir do secreto, a partir da minha vida de intimidade com Deus. E, queridos, Ele me dá direção para viver todas as outras áreas. Você pode e nós devemos ter Jesus como um padrão, um modelo a ser seguido. E no ministério público, no ministério de Jesus na terra, você só encontrou Jesus fazendo duas coisas. Primeiro, Jesus estava servindo pessoas, curando enfermos, sabe, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Jesus estava pregoando o evangelho, mas Jesus estava orando. Então você encontra Jesus vivendo o ministério, Jesus orando. Queridos, nós precisamos seguir este padrão e este modelo. Eu quero ler um texto bíblico que dá base, que nos dá direção para este momento, né? O tema da minha mensagem é Ensina-nos a orar. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, no verso 1 ao 2, na parte A, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Queridos, essa inquietação, sabe, dos discípulos de Jesus, esse pedido dos discípulos de Jesus, é uma inquietação, uma dúvida que talvez ela tenha passado por anos, por gerações, e talvez seja a sua dúvida hoje. Senhor, ensina-nos a orar. De repente você ainda está em dúvida. E muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas vivendo na montanha russa, no que diz respeito à sua espiritualidade, justamente porque não entenderam, sabe, o que é orar. Não entenderam o que é ter uma vida de oração. E muitas dúvidas surgem desta questão, como, por exemplo, como orar corretamente? Ou qual tipo de oração Deus ouve? Como ter as minhas orações respondidas? São uma das inquietações que de repente surgem no teu coração. Nós vemos muitas pessoas desejosas por ter intimidade com Deus, mas elas se frustram antes mesmo de começar. Porque elas estão olhando para pessoas, olhando para os pastores, olhando para os líderes, e nós temos que ter sim boas referências, mas queridos, muitas vezes nós estamos colocando uma opressão, um jugo sobre nós que Jesus não colocou. A gente está olhando para os outros e falando: puxa, eu nunca vou conseguir ser como aquela pessoa. E então, antes mesmo de tentar, eu já desisto. Queridos, e essa é uma inquietação do nosso tempo, uma inquietação atual. Numa pesquisa do Google Trends especial, oração no período agora da pandemia bateu o recorde dos últimos 5 anos.
Então, de fato, as pessoas estão querendo saber como orar. Muitas pessoas estão tentando recomeçar a sua caminhada, a sua carreira, sabe, espiritual. E essa pergunta fica no ar, queridos. Como orar? Ensina-nos a orar. Existe, queridos, um entendimento de que oração é conversar com Deus. Oração é uma conversa, é um diálogo. Sabe, se você estiver com alguém aí do seu lado agora, assistindo essa plenária, queridos, fale para ele alguma coisa. Sabe, tipo, olá, boa tarde, ou como é que você tá? Você tá gostando dessa conferência? Enfim, pergunta alguma coisa. E agora você que, sabe, que foi questionado, você que recebeu a pergunta, responda algo. Ah, sim, eu estou gostando. Oh, puxa, que legal, a palestra foi bem bacana. Queridos, isso é uma conversa, isso é um diálogo. Queridos, orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Sabe, nós falamos com Deus e podemos ouvir Deus. Amém? Aleluias. Queridos, mas existem conversas que são extremamente profundas. Mas existem conversas que estão extremamente rasas, superficiais. Que tipo de conversa você tem tido com Deus? Ou que tipo de relacionamento você tem mantido com Deus? Tem gente que nós temos conversas muito profundas, mas tem pessoas que nós temos conversas ali superficiais. Você já reparou que a nossa geração, o Brasil, de uma maneira geral, nós estamos sempre envoltos de amigos, né? Agora não, né? Por uma questão aí de pandemia, distanciamento social, mas havia lá os churrascos, né? Você já viu alguém num churrasco falando, chorando, falando sobre coisas profundas para um amigo e ele dizendo, vamos lá, tamo junto? Não tem isso. São conversas superficiais. Esse é um exemplo, queridos. Mas o que Deus quer ter com você é conversas profundas, é ter diálogos profundos. Isso transforma, isso faz com que as nossas orações sejam eficazes. Quando nós temos profundidade no diálogo com Deus. Muitas vezes nós chegamos a Deus ou na presença de Deus de maneira genérica, sabe? Com aqueles pedidos, aquelas listas intermináveis e chegamos e e tchau Deus. Quando Deus vai começar a falar conosco, nós já saímos pela culatra, queridos. Em nome de Jesus, isso não é conversar, isso é um monólogo. Deixa Deus falar com você. Oração é permitir que Deus também fale comigo. Nós precisamos contemplar a Deus, permitir que Deus fale conosco. Nós precisamos, sabe, ficar em silêncio também, por um minuto que seja. Fique em silêncio. Muitas vezes também, queridos, nós achamos que é o tempo, né? Eu vou ficar aqui por 15 minutos, 5 minutos, em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos ter um entendimento que não se trata de tempo, se trata de profundidade. Amém? Não se trata de tempo, se trata de profundidade. Quantas não foram as vezes, sabem, que você teve uma conversa com alguém, com um amigo, né? E, cara, numa palavra que essa pessoa te disse, pum, mudou tudo. Você fala, caramba, mano, por que eu não conversei com esse cara antes? Por que eu não falei com ele antes? Queridos, sabe, existem tipos de conversas e tipos de relacionamentos. Se você tiver um relacionamento profundo com Deus, queridos, você vai entender que não se trata de tempo, mas de profundidade. Às vezes, queridos, 1 minuto na presença de Deus pode mudar a sua vida. Às vezes não, certamente. 1 minuto na presença de Deus pode mudar toda a sua história. Queridos, em nome de Jesus, não é só sobre conversar, é sobre saber o que conversar. Muitas vezes nós falamos muitas coisas para Deus, mas nós não vamos direto ao assunto. Seja mais, sabe, específico, em nome de Jesus, queridos. A oração, ela é poderosa, mas o poder da oração não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração. A oração é poderosa, não é porque eu oro, mas é porque Deus está ouvindo, e aquele que me ouve é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar e imaginar. Aleluias! Por isso, queridos, em nome de Jesus, se sabemos que a oração é poderosa, nós precisamos acreditar no poder dela. Sabe, queridos, nós falamos e repetimos isso por diversas vezes. Nós precisávamos acreditar que Deus é poderoso para ouvir as nossas orações e transformar realidades.
Sabe, em nome de Jesus, nós estamos vivendo uma pandemia. Era para nossa igreja, era para as igrejas acreditarem que Deus é poderoso para trazer cura, para trazer restauração, para mudar a realidade do estado do Mato Grosso. Aleluias. Queridos, em nome de Jesus, continue acreditando que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele é bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua ouvindo as nossas orações. Aleluias! Nós precisamos então parar para pensar, e eu quero parar para pensar com você aqui, sobre o que a Bíblia diz a respeito das questões levantadas aqui agora. Sabe? O como orar, o porquê orar, qual a oração que Deus ouve, as inquietações que surgem no nosso coração. O que Jesus nos ensina acerca disso, né? O texto base é os discípulos perguntando: Jesus, ensina-nos a orar. Então, em primeiro lugar, queridos, ore sempre. Ore sempre. Lucas capítulo 5, verso 16 diz: mas Jesus retirava-se. Se você puder, grife isso na Bíblia. Retirava-se. Jesus se retirava sempre. Jesus fazia isso como um estilo de vida. Oração era um estilo de vida. Era um propósito que Jesus vivia. Queridos, e como diz o texto de Eclesiastes, queridos, há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Amém? Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Era costume de Jesus retirar-se para orar. Onde é que é o seu lugar solitário? Onde é que você consegue, ter um momento a sós com Deus, sem que você seja perturbado, sem que o celular te atrapalhe, sem que as outras coisas te chamem a atenção? Queridos, eu quero te dar inclusive uma dica: quando você entrar para o secreto, não leve, o seu smartphone. Eu sei que nós temos o costume de usar eletrônicos para ler a Bíblia, mas leve a Bíblia mesmo, de papel, para que você não tenha, distrações, para que nada roube a sua você da presença de Deus. Amém? A oração, queridos, era uma prioridade para Jesus no seu ministério, então deve ser uma prioridade para nós. A oração não é o último recurso, mas é o primeiro passo para tudo que nós devemos fazer nas nossas vidas. Antes das grandes decisões, queridos, ore. Jesus orou, você vai encontrar isso em Lucas 6, verso 12 ao 13. Depois de grandes realizações, Jesus também volta e ora e ele agradece ao Pai, glórias a Deus por isso. Mateus 14, verso 20 ao 23. Queridos, em momentos de alegria, momentos de contentamento, como depois do testemunho da missão bem-sucedida dos discípulos, do envio dos 70, queridos, Jesus, ele ora ao Pai. Lucas capítulo 10, verso 21. Em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de fragilidade, Jesus ora. Lucas capítulo 22, verso 41 ao 43. Ali em momentos antes da crucificação: se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Queridos, isso nos ensina, queridos, o valor da oração. Nós precisamos valorizar, qual é o valor da oração? Nós valorizamos a presença de Deus, o encontro com Deus e o relacionamento com Deus. Por isso, queridos, em nome de Jesus, primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 nos diz: orem continuamente, ore continuamente. Em nome de Jesus, ore sempre, não pare de orar. Oração não é algo que você faz esporadicamente, quando você está com dificuldade ou quando você está bem. Oração é você orar sempre. Você precisa conversar com seu amigo sempre. Amém? E Jesus quer ser o seu melhor amigo. Segunda coisa, ore de forma específica e sincera. Para de orações, queridos, genéricas. Pare de, chegar na presença de Deus e falar: olha, Senhor, olha, perdoe-me pelas multidões dos meus pecados. Não traga coisas de bacia, dê nome aos bois. Seja sincero e específico na presença de Deus. Em nome de Jesus, Mateus 6, verso 7 até 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Queridos, não fique repetindo como aquelas pessoas que fazem isso, tentando convencer a Deus de algo que Ele não quer fazer. Em nome de Jesus, tenha discernimento, busque entender as coisas. De repente Deus já te respondeu sim, não, talvez, ou espere. Mateus capítulo 20, versos 32 até o 34,
Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Sabe, queridos, parece óbvio aqui, mas nem sempre, queridos, as coisas são tão óbvias assim, sabe? Quais são os anseios da tua alma? Seja específico, seja sincero para Deus. É óbvio, queridos, que Deus sabe antes mesmo de você falar, mas Ele quer que você fale, porque um relacionamento é pautado, queridos, na sinceridade. Em nome de Jesus, queridos, sabe, tenha foco, tenha sinceridade, seja objetivo na presença de Deus. Em nome de Jesus. Terceiro, ore com motivações conectadas ao coração de Deus. João capítulo 14, verso 13 diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Queridos, nós já temos aí o entendimento que Deus está disposto a ouvir as nossas orações. Orar em nome de Jesus, queridos, é estar alinhado com a autoridade de Jesus e orar como Jesus oraria, sabe? Não é sobre uma senha em que porque você disse em nome de Jesus vai dar certo, que vai dar certo. Não é uma senha, é você orar em nome de Jesus, é estar alinhado, sabe, submetido à autoridade de Jesus, e é você orar como Jesus oraria. É você buscar compreender o que está no coração de Jesus. E isso, queridos, leva tempo. Isso nos leva a buscar mais de Deus. Como diz Oséias, sabe? Conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento que uma amizade, nós começamos a nos conhecer. Então, tem determinadas coisas que nós já sabemos, nós já sacamos do nosso amigo. Então, é esse entendimento, orar no nome de Jesus, é ter esse entendimento. O que vocês pedirem em nome de Jesus, eu farei. Mas tendo esse entendimento, o que está no coração de Jesus deve estar no meu coração. E essa é uma oração eficaz. Orações feitas por motivações egoístas, queridos, maldosas, erradas, são orações feitas sem sentido. Mas muitas vezes elas terminam com a seguinte frase: em nome de Jesus. Mas, queridos, e a gente não vê as coisas acontecendo e parece que Deus não está nos ouvindo, mas nós estamos fazendo orações equivocadas. Esse tipo de oração, a Bíblia já avisa que é uma oração que não é frutífera. Olha o que diz Tiago 4, verso 2 ao 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ele seja sincero, sabe, na presença de Deus, e ore com as motivações conectadas ao coração de Jesus. Em quarto lugar, ore com humildade. Entenda quem é você, entenda quem Deus é, e isso te faça caminhar de maneira humilde. Lucas 18, verso 9 até o 14 diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezaram os outros. Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eles, em nome de Jesus, sabe, tenha noção. Tem gente sem noção no nosso meio, se acha demais, sabe, porque tem um título, porque tem um diploma debaixo do braço. Queridos, em nome de Jesus, seja humilde. Somos todos, indistintamente iguais para Deus. Para de ficar, sabe, a única coisa que, olhando numa perspectiva
de o mundo, a única coisa que nos difere das pessoas que estão lá fora, queridos, é Jesus. Jesus mudou o nosso viver, Jesus nos encontrou, é o que nos difere. Meu irmão, tira Jesus da sua vida, você é igual a todo mundo. Então, seja humilde, ore com humildade, entendendo quem é você, quem é Jesus, o que Jesus fez na sua vida, quem era você antes. Tenha sempre essa perspectiva e você sempre será humilde. Você não pode, queridos, prevalecer em uma oração sem uma postura de humildade, reconhecendo a sua posição e a sua condição. Quando nós nos colocamos em oração diante de Deus e contemplamos a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade, a nossa condição limitada, frágil e pecadora se contrasta com a posição de Deus, com quem Deus é, queridos. Isso nos leva a algo, a arrependimento, a uma vida de humildade na oração. Aleluias! Glórias a Deus! Sabe, queridos, em quinto lugar, ore com fé. Ore com fé. Se não for para orar com fé, nem adianta orar. Se você, fizer aquelas orações tons pastéis, nem faça. Ai, Senhor, se o Senhor quiser. Ai, Senhor. Não, irmão, tenha fé. Se você não tem fé para acreditar que Deus é capaz de fazer, não ore. Tenha fé. Mateus 21, verso 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Meu irmão, tenha fé. Óbvio, você precisa estar conectado ao coração de Deus para que você ore o que estaria no coração de Jesus, mas você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 6 até o 8 diz: peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem pessoas que vão orar, a gente tem um ambiente de célula, e as pessoas vão orar e vão dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cura essa pessoa. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor abençoa essa pessoa. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus deseja abençoar, Deus deseja curar. Se Deus não curar, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso é imutável, Deus não muda. Amém? A condição, a posição de Deus. Então, pare de ter medo de orar com fé. Pare de ter medo de orar com ousadia. O problema é que nós não queremos nos responsabilizar. Mas, queridos, nunca foi sobre você mesmo. Nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Deus, sempre foi sobre amar pessoas, sempre foi sobre viver os propósitos de Deus. Se você orar e as coisas não acontecerem, amém, Deus não quis fazer. Qual o problema nisso? Mas ore com fé. Não se esconda atrás de um escopo religioso, não se esconda atrás de um discurso religioso, de não, se Deus quiser, Ele vai fazer. Não, queridos, em nome de Jesus. Deus quer, pode não ter propósito para Ele fazer, porque Deus se move por propósitos. Aleluias. Não procure, queridos, uma resposta em oração se você, não estiver orando com a expectativa de receber uma resposta. Amém? Nós não oramos para ver se alguma coisa pode acontecer. Oramos com a convicção de que aquele que ouve a minha oração pode fazer todas as coisas. O fato é, queridos, que nem sempre Deus responde como gostaríamos. Às vezes Ele vai responder com sim, com não ou com espere. Aleluias. Jesus, queridos, recebeu um não de Deus. Jesus orou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Deus disse: não. Não. E o final do texto, desse diálogo foi: e os anjos vieram e fortaleceram Jesus. Queridos, em nome de Jesus, entenda, Deus pode dizer não, Deus pode dizer sim, como Deus disse sim para Ana. Mas Deus pode dizer espere. Isso é, continue buscando, continue batendo. Amém? Para concluirmos, querido, João 14, verso de número 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluias, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Mas não, queridos, para vivermos de maneira irresponsável, mas para vivermos para a glória de Deus.
E tudo começa e tudo flui a partir de uma vida de intimidade, que você deseje, que você tenha fome de Deus. Aleluias. Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Se você quer viver bem-sucedido nas áreas de atuação da sua vida, em nome de Jesus, corra para o secreto. Recomece. Recomece na presença de Deus. O teu Pai já está lá. Mateus capítulo 6, verso 6 vai dizer exatamente isso. Quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta. Sabe, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará no secreto. Queridos, a recompensa da vida no secreto é viver desfrutando da presença do Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai de amor e Deus de misericórdia, que o Senhor possa ter trago, Pai, um start para nós hoje. Nós possamos voltar, Deus, voltar para o secreto, dar a devida importância para a vida de oração. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão do Teu Espírito possa inundar a casa dos meus amigos neste dia. Em nome de Jesus, que a juventude da nossa, Senhor, denominação, do nosso estado, possa viver, ó Deus, um tempo de recomeço. Um tempo de busca, um tempo de amor, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe e continue aí ligado na programação da nossa conferência.